Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, no caso hoje de física, certo? Sobre movimento retilíneo, certo? O MR, né? Movimento retilíneo. Ok, então hoje eu vou tentar explicar aqui para vocês o movimento uniforme e o uniformamento variado, suas aplicações, como aplicá-los e tudo mais. Beleza? Então, o que é o movimento? Na verdade, isso é um conceito que você tem que ter em mente. O movimento é quando a posição do objeto varia com o decorrer do tempo em um determinado referencial. Como assim? Você tem aqui, vamos supor que tenha uma pessoa aqui, certo? Vamos supor que esse círculo seja uma pessoa. E aí você tem um carro, que eu vou desenhá-lo como um quadrado, tranquilo? Para ser mais rápido. E aí esse carro estava aqui e com uma determinada variação de tempo, esse carro chegou até aqui. Então ele variou o espaço, ele percorreu essa distância, que eu vou chamar de d. Ele percorreu isso aqui com uma determinada velocidade, certo? Então houve um movimento. Ele se afastou de um determinado local, ele mudou sua posição, certo? Ele variou sua posição. Então isso é o movimento. E o referencial que eu acabei de falar, o que é o referencial? É aquilo que nós tomamos como referência. No caso, eu tomei como referência uma pessoa que estava aqui, né? Supondo que essa circunferência, esse círculo seja uma pessoa. Mas eu poderia ter tomado como referência outras coisas. Eu poderia ter tomado, por exemplo, outra pessoa que estivesse aqui próxima. Enfim, certo? Eu posso tomar várias coisas como referencial. E aí, outro ponto que nós temos que ter em mente também é a trajetória, certo? Existem dois tipos de trajetórias. Trajetória. Existem dois tipos de trajetória, ok? O primeiro tipo é a retilínea, que é a que nós vamos falar hoje. Que a retilínea é uma reta, como o nome já vem dizendo, ok? Uma reta. Então aqui eu vou representar uma reta aqui para vocês. Pronto. Está aqui uma trajetória retilínea. E o outro tipo de trajetória retilínea, ou tipo de trajetória, perdão, é a curvilínea. Certo? Que é o quê? Uma curva. Por exemplo, um carro que vai dobrar numa rua, certo? Ele vem reto e acaba dobrando numa rua direita. É uma trajetória curvilínea, certo? No momento que ele dobra, nós temos uma trajetória curvilínea. E o primeiro movimento que nós temos é o movimento uniforme. E o que é o movimento uniforme? É quando a velocidade do objeto que se move é constante, ou seja, não possui aceleração, certo? Se um carro está andando sem variar a sua velocidade e sem possuir aceleração, logo ele está no movimento uniforme. Tranquilo? Isso vai estar também explícito nas equações, que não vai possuir a aceleração nas equações. Certo? Então a equação do movimento uniforme, vamos botar aqui, movimento uniforme, tá? Vou chamar de MU para ser mais rápido, vai ser o seguinte: a equação do movimento uniforme é S igual a S0 mais VT. O que é o S? O S é o espaço final. Vou botar final. O S0 é o espaço inicial. O V é a velocidade. E o T é o tempo. Certo? E aí, se o corpo sair do repouso, nós ainda podemos simplificar essa equação aqui da seguinte forma: se ele sai do repouso, então significa que o S0 é igual a zero. Então nós ainda podemos colocar que S é igual a V, que é a velocidade, vezes o tempo, caso ele saia do repouso, certo? Do marco zero. E daqui você pode achar a velocidade, o tempo e o espaço, certo? Um desses três componentes, três elementos da equação, certo? Não é necessariamente para a velocidade,
para o espaço, perdão, mas sim para esses três, o que você estiver precisando achar, ok? E agora vamos para o movimento uniformemente variado, MUV, movimento uniformemente variado. Que aqui, o que é que nós vamos ter aqui no movimento uniformemente variado? Vou colocar aqui uma observação para vocês, que é muito importante para vocês saberem diferenciar os dois movimentos. Aqui é sem aceleração e aqui é com aceleração. Ok? Então, o movimento uniformemente variado vai possuir aceleração. Então, vamos logo definir a fórmula da aceleração. Tranquilo? Então, a fórmula da aceleração vai ser o quê? Alfa, que é a aceleração. Eu vou chamar a aceleração de alfa, certo? Ela vai ser a variação da velocidade pelo tempo, certo? Quando eu falo variação, o que eu estou querendo dizer com variação? Quando eu digo variação de velocidade, por exemplo, é velocidade final menos velocidade inicial. E quando eu falo variação de tempo, é tempo final menos tempo inicial. Certo? Então, vamos para as próximas equações do movimento uniformemente variado. O que é que nós temos aqui para a equação do movimento uniformemente variado? Levando em consideração o espaço, né? Nós temos a seguinte equação, que ela é popularmente conhecida como sorvetão. Aqui como sorvete e aqui como sorvetão, certo? Ela é popularmente conhecida dessa forma. Então, o S0, você já sabe o que é. O V0 é a velocidade inicial e o alfa é a aceleração, certo? Então, caso esteja partindo do repouso, nós temos que o espaço é igual a alfa t quadrado sobre 2. Mesma coisa se tiver em uma queda livre, né? Lá em cima, um objeto vai ser solto, ele não tem velocidade. Lá em cima, V0 é zero, certo? E na queda livre você vai ter a variação na equação que é a seguinte, que não vai ser mais alfa, né? Vai ser g. Vai ser uma aceleração gravitacional, ou seja, a gravidade. Que geralmente é adotada como 10. E aí nós temos mais algumas equações para o movimento uniformemente variado. Nós temos V igual a V0 mais alfa t, certo? Que aqui nós temos V0, nós já sabemos o que são a velocidade, né? A aceleração e o tempo. Que essa equação vem dessa daqui de cima, não é isso? V menos V0 sobre t, alfa, né? Então é bem parecida as duas, sendo que aqui nós temos a variação. Tranquilo? Então, e por último, a última fórmula que nós temos do movimento uniforme é a do movimento uniforme variado, é a de Torricelli, que não leva em consideração o tempo, somente as velocidades, velocidade inicial e final, a distância e a aceleração. Então, V igual a V0, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 alfa D. Certo? Então, quando você não tiver o tempo, você utiliza essa equação aqui. Ok? Então, nos próximos vídeos eu vou trazer algumas questões de movimento uniformemente variado para vocês, para que fique mais claro e para que nós possamos praticarmos juntos. Ok? Uma última observação que eu gostaria de destacar e colocar para vocês é a questão da relação do quilômetro por hora e do metro por segundo. Ok? Então eu quero deixar bem claro na resolução das questões de que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Isso é algo que pega muito os alunos e eles se complicam muito aqui. Ah, tem que dividir, tem que multiplicar por 3,6, como é que faz, né? Então, se você for passar de metros por segundo para km por hora, você multiplica. Se você for passar de km por hora para metros por segundo, você divide. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.